Bom dia a todos, espero que estejam bem aí em seus lares, com seus familiares ou mesmo sozinho, mas que nesse momento nós possamos estar sentindo a presença um do outro e principalmente também a presença de Deus, né? E que nós possamos adorá-lo em conjunto, mesmo cada um em sua casa. Queria ler um salmo que se encontra lá, é o Salmo de capítulo 19. É um texto muito bonito que essa semana eu fiquei refletindo quando eu vi aí o pôr do sol, que estava tão lindo, né? Não tem como a gente pensar que a natureza não estava fazendo outra coisa a não ser adorando ao Senhor. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até o confim do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. No versículo 7 fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que nossos olhos sejam iluminados, que a nossa boca declare que o Senhor é grande e é maravilhoso. Nós vamos cantar agora juntos, nós daqui, vocês daí, nós vamos adorar ao Senhor, dizer que todos irão ver que Ele é maravilhoso e grande. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é
cuidando de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida das nossas necessidades. E nós vamos cantar essa música agora em forma de oração. Nós precisamos do cuidado dEle em cada momento, que a gente possa atravessar esse deserto, como o pastor já nos ensinou, saindo diferente disso, né? Que nós possamos aprender e sentir o cuidado dEle em todo instante. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Ele cuida, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinha, não estou sozinha, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, Pai. Muito obrigada porque o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece os detalhes de cada momento que eu passo, o Senhor conhece e me chama pelo meu nome, Pai. Da mesma forma como o Senhor faz o mesmo com todas as pessoas que estão ouvindo agora essa oração, Pai, que o Senhor possa estar presente, abraçando a cada um, Senhor, ensinando o que cada um precisa aprender, Pai, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos
e observarmos quão grande é o seu poder, Pai, e que nós temos portas abertas para levarmos o seu amor aos outros, portas abertas, Senhor, para levarmos a cura aos aflitos, Pai. Fala conosco agora através da sua palavra, Senhor. Abençoa a vida do pastor Reinaldo, que ele possa falar o que o Senhor já falou ao coração dele, e assim que nós possamos continuar aprendendo tanto como nós temos feito com o teu servo, Pai. Nos abençoa e que nós possamos ter uma semana diferente e sentir o teu cuidado a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, gente. Espero que você esteja bem aí na sua casa, que você esteja bem com os seus. E agora é o nosso momento de oferta. A gente já louvou o Senhor e a gente entende que o nosso dízimo, a nossa oferta é também uma expressão de louvor e adoração, mesmo ou principalmente nesses dias difíceis. É importante que o nosso coração permaneça generoso. E eu quero ler com você em Filipenses, no capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte, olha só, capítulo 4, versículo 17 da carta aos Filipenses. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que recebi pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e tenho mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Paulo agradecendo ter suprido, e não foi só uma vez, foram várias vezes, pela igreja de Filipos. Então a nossa gratidão, porque graças a Deus nós temos sido supridos, nós não estamos alcançando a meta que nós tínhamos como igreja, mas a gente entende, é um momento muito diferente que não esperávamos passar, mas graças a Deus estamos sendo supridos. Mas nós queremos continuar, não só nós sendo supridos, como suprir a outros. Como eu já disse aos irmãos, nós estamos acompanhando situações de outras pessoas e de algumas ONGs e missões que a gente é parceiro, e a gente quer também suprir um pouco da necessidade deles. Sabemos que não totalmente, mas socorrê-los e emergencialmente, socorrê-los em momento que ninguém sinta a falta daquilo que é básico, daquilo que é necessário para a sobrevivência. Então, nós queremos contar com a sua generosidade, com a sua benevolência, com a sua gratidão e o seu louvor a Deus. Se você chama a Igreja 21 de sua igreja, é hora de participar conosco. Então você pode receber o número da conta, só fazer contato com a gente, por aqui mesmo, inclusive, e você vai ter acesso, podendo fazer uma transferência e abençoar a nossa igreja e a outros que a nossa igreja socorre, tá bom? Vamos orar a respeito disso? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de culto, de louvor ao Senhor e de oferecermos dízimos e ofertas para a Tua causa. Que o Senhor receba o nosso dízimo, a nossa oferta, e que o Senhor dê a nós sempre coração generoso, mesmo diante da crise, coração generoso em que possamos suprir a necessidade de outros também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, agora eu quero convidar vocês para outra leitura bíblica. A leitura bíblica na carta de 1 Pedro, capítulo 1, comecinho da carta. Eu quero ler com vocês, quero lembrá-los da estranheza do nosso momento. Eu ainda não estou adaptado às câmeras e não quero nunca estar, de certa forma. Eu quero estar adaptado a vocês, ao nosso encontro. Vocês nos fazem muita falta, mas é interessante. Hoje eu cheguei aqui para o culto, vim de bike, como sempre, tomei um banho, e aí fiquei ali relendo o texto bíblico e vendo um pouco das fotos. Eu acho que isso ajuda um pouco, porque eu
preparo o sermão e prego pensando muito em vocês. E aí as fotos que eu tenho ali na minha sala, ainda que estão já ficando meio amareladas, é um auxílio nesse momento, porque eu olho as fotos, lembro de cada um, lembro do nosso culto, dos nossos encontros, e isso me ajuda, porque eu vejo a foto de vocês aqui, penso a respeito de vocês, a gente se encontra aí online, nos PGs, nos discipulados, aconselhamentos e etc. E creio que você está aí do outro lado, me assistindo e cultuando comigo nesse momento. Então isso é muito precioso, muito importante, né? O virtual não é o inverso do real, é o inverso do presencial. Acho que é bom a gente sempre lembrar disso. Então nós estamos realmente juntos, nós estamos realmente conectados, nós somos realmente a igreja do Senhor, mas estamos fisicamente distantes, somente fisicamente. Estamos em distanciamento social e não em isolamento social. Não estamos isolados, estamos, pelo contrário, conectados. E é bom que estejamos cada vez mais conectados, mas em distanciamento social nesse momento, por precaução, por cuidado com a sua saúde, com a minha saúde, com a saúde de todo o nosso país, né? Mas vamos a 1 Pedro, como eu já disse, a carta do apóstolo Pedro à igreja. Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e pela obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de tribulação ou de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora. Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Obrigado, Senhor, que o teu Santo Espírito encontre espaço nos nossos corações, que ele encontre espaço na nossa casa, no seio da nossa família, nesses dias difíceis, principalmente, Senhor. Amém. Interessante o apóstolo Pedro escrevendo à igreja que ele chama de peregrinos dispersos. Você sabe que nós estamos ainda sobre o efeito da Páscoa. Nós estamos ainda sobre o efeito da ressurreição do Senhor, do que é essa glória, do que é esse evento, do que é essa coisa diferente, cósmica que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, e ele venceu a morte, e tendo ressuscitado apareceu aos discípulos e principalmente a Pedro, e depois ascendeu aos céus. Ele ficou 50 dias, ou foram 50 dias entre a ressurreição do Senhor e o Pentecostes lá em Atos 2. Então a gente está dentro desses 50 dias pós-ressurreição, que podem ser chamados ainda de 50 dias de Páscoa nesse aspecto para nós. Então a gente está celebrando a ressurreição. E é interessante que o apóstolo Pedro agora escreve aos crentes peregrinos e dispersos. A igreja que estava dispersa naquele mundo. Por quê? Porque a igreja
nasce em Jerusalém, ela fica ali, Jesus diz, fica em Jerusalém até que sejam revestidos de poder e desce o Espírito Santo. Pedro prega no mesmo dia, mais de 3.000 pessoas se convertem, as pessoas vão chegando e eles se reúnem no templo, eles se reúnem nas casas, eles partem o pão, eles oram junto, eles dividem tudo que tem e a vida vai ficando estabilizada em Jerusalém. No entanto, a partir ali da morte de Estevão, de Atos 7, inaugura-se uma grande perseguição na igreja. Paulo, principalmente, e anteriormente chamado Saulo, começa a perseguir a igreja e os cristãos vão mudando-se de cidade, de casa, de lugar, vão tendo que mudar suas profissões, vão tendo que encontrar outros meios de vida, não só para subsistência econômica, quanto para subsistência física e subsistência da fé, inclusive. Mas é interessante como Deus usa isso para fazer crescer a sua igreja. Como Deus usou essa dispersão para fazer desenvolver a igreja em diáspora, a igreja não mais em eclésia, em assembleia, em ajuntamento, como realmente não estamos podendo nos ajuntar fisicamente, mas estamos como igreja em diáspora. E esses dias eu vi uma imagem que muito me tocou, que era assim, o diabo dizendo, eu fechei as suas igrejas, dizendo a Jesus, e Jesus dizendo, não, e eu abri uma em cada casa. Então é interessante esse momento de dispersão, mas quando a igreja continua e tem que continuar viva e talvez mais intensa ainda no mundo, levando essa esperança. E aí o apóstolo Pedro escreve para esses irmãos que estão dispersos, esses irmãos que não estão mais naquele ajuntamento no templo, naquele ajuntamento em Jerusalém, naquele ajuntamento ao redor dos apóstolos, dos 12. Não, eles estão totalmente dispersos. E é isso que vai fazer gerar as novas igrejas, os novos missionários, vai fazer formar os novos pastores e vai fazer com que nós tenhamos todas as cartas do Novo Testamento, porque as cartas do Novo Testamento são instrução às igrejas e aos irmãos nessa dispersão. E aqui o apóstolo Pedro faz exatamente isso. Ele tem a necessidade de escrever agora, porque ele não tem condição de pregar aos irmãos. Ele não tem condição de estar fisicamente com eles. Então ele escreve. E aí ele escreve aos dispersos aí de toda a Ásia e cita as cidades aqui, muito provavelmente a Turquia de hoje e regiões ali próximas. E ele fala, bendito o Senhor, e conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Eu quero que você guarde isso. Eu quero que você considere isso. Nós temos uma esperança viva na ressurreição do Senhor. Agora eu quero que você considere o desafio de como permanecer com a esperança viva no meio das provações que estamos vivendo, no meio da crise que estamos vivendo. Talvez esse seja o nosso grande desafio, manter a nossa esperança viva mesmo diante da crise, mesmo diante dos dias difíceis. É claro que não é fácil, é claro que não é simples, e eu diria que a nossa esperança viva precisa ter os pés fincados no chão, mas o olhar na eternidade. Precisamos permanecer com os pés fincados no chão, enfrentando de frente as tribulações, as provações, as crises, mas com o olhar nessa esperança viva e eterna. Sabe que eu venho de uma semana de luto e eu perdi o meu avô e era uma pessoa muito forte, uma presença muito viva na família, muito importante. Então, é muito triste. E é muito triste saber que você possivelmente também já perdeu alguém, sabe o que é isso? E é muito triste pensar que a gente pode perder alguém. Isso também é muito complicado. É muito triste pensar na dor que isso traz, em como isso nos aflige, no quanto isso nos causa temor, no quanto isso nos amedronta. É difícil mesmo. E olha que a minha família tem passado por uma sequência de lutos nos últimos meses. E como manter a esperança?
É fato que a gente não pode negar. Aliás, a primeira fase do luto é a negação. Eu tive que dar a notícia para minha tia mais nova, a filha desse meu avô. E a primeira coisa que ela respondeu foi: eu não quero perder meu pai. E eu disse: já perdeu. E é difícil, é isso mesmo. Mas a gente não pode ficar nessa fase da negação, porque se a gente ficar nessa fase da negação, a gente sai do eixo. A gente vai negar e a gente vai negar a realidade. A gente vai negar a realidade da vida, a gente vai negar a realidade do que está acontecendo à nossa volta e fazer um discurso de negação que não vai ser bom para ninguém. E vai te tornar louca, na negação da realidade. E aí a gente vai adentrando ao luto a partir da aceitação da morte e agora sim de uma certa convivência com ela e do enfrentamento desse luto. E é necessário que a gente enfrente isso com os pés no chão. Os pés no chão significa que a gente está fincado na realidade, que a gente está sofrendo mesmo e que a gente está vendo as pessoas ao nosso redor sofrendo. E a gente está olhando para isso tudo com temor e com cuidado. E no caso do momento do Covid-19, dessa pandemia, a gente está olhando não só para a realidade que nos volta e com tristeza, com respeito pela vida, com profunda reverência pela vida. Eu lendo o livro Lamento ontem, o teólogo que perdeu um filho e por isso escreveu esse livro, perdeu um filho com 25 anos. E ele diz: eu não sou amigo da morte e nunca serei. Deus não é amigo da morte. Nunca fale essa bobagem para alguém que perdeu um filho, uma filha, uma pessoa querida, que está tudo bem, porque não está tudo bem. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte é nossa inimiga. Ela vem para nos pegar e a gente resiste com toda a força. A gente resiste com todos os meios possíveis e imagináveis. A gente enfrenta a morte, porque ela é a nossa inimiga e nós não queremos tê-la por perto. Ainda que ela chegue. Foi o que aconteceu na minha família, é o que está acontecendo mundo afora. Mas a morte não é nossa amiga. A morte precisa ser enfrentada. E mesmo quando a gente parece ser vencido por ela, aí entra o nosso olhar de eternidade. Porque Jesus diz: eu venci a morte. E aí o nosso olhar de eternidade, e aí sim o nosso consolo a respeito dela, é que nós cremos na ressurreição. E aí dizemos à morte: tudo bem, morte, eu não te venci hoje, mas Jesus Cristo te venceu por mim. E a eternidade é garantida. Agora, é verdade também que os nossos pés fincados na realidade não só tem um enfrentamento dos dias difíceis, mas precisa ter a alegria ou as pequenas alegrias cotidianas. Esses dias um pai postou: os meus filhos estão adorando a quarentena, eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Por quê? Porque eles têm os pais em casa o tempo todo. Eles estão achando maravilhoso ter o pai e a mãe dentro de casa o tempo todo. É interessante esse outro olhar. É interessante saber que as crianças se alegram com a presença dos pais o tempo todo com elas. É um novo momento. É interessante também a gente olhar as boas notícias. Há um exército de profissionais de saúde, pesquisadores, cientistas, pesquisando caminhos de vacina, de possível cura, de remédios, de tratamentos e etc. Então isso é importante. É importante ver as boas notícias de pessoas que tiveram próximas da morte e viveram, conseguiram ser curadas. É importante viver a alegria dessas pessoas que se curaram. É importante viver o momento de uma humanidade mais solidária. É importante viver um momento de uma medicina, de uma ciência mais valorizada. É importante ver o momento em que nós
vemos os profissionais dos trabalhos essenciais e valorizamos mais. A pessoa do posto de gasolina, a pessoa que recolhe o nosso lixo, a pessoa que trabalha na farmácia, que trabalha em todos os campos de saúde, a pessoa que trabalha em supermercado. É importante valorizar esses profissionais e dizer quão importante vocês são. Vocês fazem para nós um serviço essencial. É interessante pensar na solidariedade dos povos, dos vizinhos, das pessoas, em compartilhar o que se tem, em se preocupar com o outro. É importante. E isso precisa ser celebrado. Isso precisa encher o nosso coração e dar uma esperança para nós. Isso faz parte de termos os nossos pés fincados no chão e fincados nessa realidade. É interessante para nós ver os nossos amigos nesse momento de crise, talvez afastados da fé ou descrentes no Senhor, tentando procurar uma resposta espiritual para o que estão vivendo. Procurando uma resposta bíblica para o que estão vivendo. E é importante que a gente tenha essa resposta. Se não a resposta a respeito de tudo, porque a Bíblia não fala de uma pandemia, a Bíblia não fala de um Covid-19, óbvio, mas a Bíblia lança muitas ideias do que é enfrentar uma tribulação e uma provação, seja por qualquer motivo que for. No caso do período bíblico do Novo Testamento, a perseguição era a grande provação. O Império Romano perseguindo os cristãos era a grande provação. E aí o apóstolo Pedro fala disso, fala que nós temos uma fé, nós temos uma salvação comprada com uma coisa mais forte que o ouro. Mais forte que qualquer coisa que se possa imaginar. É a nossa salvação. E ele diz que bom que vocês que não viram a Cristo, porque ele, Pedro, viu Cristo encarnado e Cristo ressurreto depois. Nós não vimos, mas nós cremos. É o que Jesus diz para Tomé. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. E o apóstolo Pedro diz isso para nós. Que bom que vocês não viram, mas vocês creem. E vocês esperam esse Cristo que há de ser revelado de forma gloriosa num dia que a gente não sabe qual é. Que pode ser daqui mais 2000 anos ainda. Mas pode ser hoje. Pode ser amanhã. Não temos ideia. Jesus falou, nem eu sei, só o Pai sabe. Mas ele virá. E quando ele vir, ele precisa nos encontrar. Ele precisa nos encontrar com os pés no chão, enfrentando toda e qualquer realidade adversa que nos vem, mas com esse olhar na eternidade. Nós não podemos viver olhando para baixo. Nós não podemos viver achando que a vida é isso aqui, pronto e acabou. Talvez essa doença, ou as doenças, ou a morte, ou o perigo da morte, nos coloque nessa realidade. Porque às vezes a gente se envolve tanto com o dia a dia e com as coisas desse mundo e com as demandas que a gente precisa responder e as realidades que a gente enfrenta, que a gente se esquece que a gente está aqui de passagem. A gente se esquece que nós somos verdadeiros peregrinos nesse mundo. A gente começa a achar que esse mundo é a nossa casa. A gente começa a achar que esse lugar é o lugar que a gente vai viver para sempre. Não, 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 não. Nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa nacionalidade, a nossa realidade cotidiana, humana, física, é só por um tempo. É só por 80, 90, quem sabe os que vivem mais 100 anos. Mas o que são 100 anos diante da eternidade? O que são os anos que a gente passa aqui diante daquilo que é eterno? E é a respeito disso que eu quero te lembrar. Caminhe com os pés na realidade. Enfrente bravamente a situação que estamos vivendo. Se reinvente nela. Você já pensou? Eu tenho pensado nisso. Você já pensou se a igreja nunca mais pudesse reunir?
Se pós-Covid-19 e venha uma outra coisa, e a gente não possa mais se ajuntar em um grande grupo, é possível. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir. A gente vai se reinventar. A gente vai se reelaborar. A gente já está se reinventando. E a gente vai seguir. E é assim que tem que ser. Nós temos que seguir em frente. Os pés vão na realidade, lutando, se reinventando, buscando adequação. Aí eu vou até pro famoso Charles Darwin, que dizia que as espécies que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais ágeis, mais velozes. São os que os melhores se adaptam. Essas são as espécies que sobrevivem. Bom, tendo dito isso, em primeiro lugar, a nossa sobrevivência está eterna. O nosso olhar está na eternidade. Mesmo com os pés no chão, o nosso olhar é na ressurreição. E a nossa tribulação, ele diz, ainda que vocês fiquem entristecidos por todo tipo de provação. Permita-se ficar triste. Permita-se ficar angustiado. Não são dias fáceis mesmo. É normal. Talvez um dia você tenha muita esperança, veja o pôr do sol que vimos essa semana em São Paulo e fiquemos, que lindo! É verdade. E talvez você amanheça e olhe um dia cinzento e diga, que chato, mais um dia para ficar em casa, da cadeira para o sofá, do sofá para a cama, da cama para o sofá de novo. Mas é isso. Pedro diz, aguarda um pouquinho, fica firme um pouquinho. Se você ficar triste, é normal. Se você ficar pensativo, se bater uma ansiedade, uma angústia, é normal. Mas não perca o horizonte, a ressurreição do Senhor. Não perca do horizonte que o nosso Cristo levantou da cruz, que a morte e o inferno não puderam detê-lo, e garantiu a nós essa ressurreição. Enquanto temos vida, lutemos pela vida. O nosso maior valor sempre vai ser a vida. Depois vem a economia, depois vem o emprego, depois vem a grana, depois vem todo o resto. Em primeiro lugar, a vida. Sempre a vida. E a nossa luta por ela. Mas se ela acabar, nós ressuscitaremos. Nós viveremos eternamente. Que Deus nos abençoe nessa esperança. Não perca o horizonte esperançoso no Senhor, mas tenha e permaneça com os pés fincados na realidade, enfrentando o que tiver que enfrentar, cuidando de si, cuidando dos seus e preservando a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, pela esperança que o Senhor nos dá. Por isso, Senhor, não deixe que fiquemos desesperançados. Não deixe que fiquemos desesperados, Senhor. Mas que permaneça em nós a esperança da Tua ressurreição, da Tua vitória sobre a morte, que é a vitória de todos nós. Por isso, muitíssimo obrigado, Senhor. E continue cuidando de nós, dos nossos, protegendo os nossos lares, cuidando das nossas casas e que nada nos falte, nem a nós, nem aos nossos vizinhos, nem aos nossos amigos, nem aos nossos parentes. Que possamos ter para nós e ter para socorrer e para abençoar tantos outros nesses dias difíceis. Dá-nos a alegria da Tua salvação a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, Filho,
e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja aí com você, tá bom? E não se isole, fique na sua casa, se proteja, se distancie fisicamente, mas não se isole espiritualmente, não se isole emocionalmente, não se isole da nossa comunidade. Pelo contrário, esteja conosco aí nas redes e em todos os canais possíveis, tá bom? Que Deus te abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi contigo andar. És meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, tenho de dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo
nome de Jesus. Amém. Que nós sejamos guardados pelo nome doce, lindo e sublime de Jesus. Uma boa semana a todos.